Marcelo Novaes era conhecido por nunca perdoar falhas. Quando encontrou a empregada dormindo em sua cadeira de couro italiano, esperava medo, desculpas, lágrimas. O que ele não esperava era que ela o encarasse nos olhos com uma dignidade que ele nunca tinha visto. E o que ela disse em seguida mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marcelo Novaes odiava quando as coisas saíam do lugar. Cada objeto em seu escritório tinha uma posição exata, cada documento uma pasta específica, cada minuto do dia uma função determinada. Controle era a única linguagem que ele entendia. E naquela noite de sexta-feira, ao empurrar a porta da sua sala no 42º andar, ele percebeu que alguém havia violado seu território. A luz estava acesa. Ele sempre apagava tudo antes de sair. Sempre. Seu maxilar se contraiu enquanto entrava, pronto para descobrir qual dos funcionários tinha ousado invadir seu espaço, mexer em suas coisas, desrespeitar a regra mais básica da Novaes Empreendimentos. Ninguém entra no escritório do dono sem autorização expressa. Mas o que ele viu o fez congelar no meio do passo. Uma mulher dormia em sua cadeira. Não estava apenas sentada. Estava completamente entregue ao sono. A cabeça levemente inclinada para o lado, os braços relaxados sobre os apoios, as pernas esticadas para frente, como se aquele fosse o lugar mais confortável do mundo. O cabelo escuro estava preso num coque bagunçado, alguns fios soltos, moldurando um rosto cansado, mas sereno. Ela vestia o uniforme azul marinho da equipe de limpeza, o crachá ainda pendurado no bolso do avental. Marcelo sentiu a raiva subir como uma onda quente. Não era apenas a invasão do espaço, era a audácia, a completa falta de noção. Ele havia contratado uma empresa nova de limpeza há menos de uma semana, e agora isso. Uma funcionária dormindo na cadeira que valia mais do que ela provavelmente ganharia em 6 meses. Aproximou-se em 3 passadas largas, controlando o impulso de gritar. Não era homem de gritar. Nunca precisou. Sua voz, mesmo baixa, tinha o peso de uma sentença. Tocou o ombro dela com firmeza. Nada de delicadeza. Ela acordou num sobressalto, os olhos escuros se arregalando em pânico por um segundo antes de focarem nele. Marcelo esperava medo, desculpas balbuciadas, lágrimas talvez. O que ele não esperava era o modo como ela se endireitou devagar na cadeira. Passou a mão pelo rosto para afastar o sono e o encarou diretamente nos olhos. Não havia vergonha ali. Havia cansaço, sim, mas também algo que ele levou alguns segundos para identificar. Dignidade. Ela não desviou o olhar, não se encolheu. Apenas esperou que ele falasse, como se tivesse todo o direito de estar exatamente onde estava. A raiva de Marcelo vacilou por um instante, substituída por algo que ele não conseguia nomear. Irritação, talvez, ou curiosidade. Mas antes que pudesse decidir, ela falou. A voz era rouca de sono, mas firme. Firme demais para alguém que acabara de ser pega dormindo no lugar errado. Trabalhei 18 horas direto, senhor. Se quiser me demitir, pode demitir. Mas eu precisava sentar. Marcelo piscou. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém. Seus sócios mediam cada palavra antes de abrir a boca. Seus funcionários tremiam quando ele passava pelos corredores. Até mesmo sua ex-noiva, antes de desistir dele, tinha o cuidado de suavizar cada crítica com sorrisos e desculpas antecipadas. Mas aquela mulher, aquela desconhecida de uniforme azul marinho e olhos cansados, acabava de jogar na cara dele uma verdade crua sem pedir permissão. 18 horas. Ele repetiu mentalmente, como se testasse o peso das palavras. Tentou lembrar a última vez que havia trabalhado 18 horas seguidas, não por necessidade financeira, mas por escolha, por ambição, por não ter mais nada esperando por ele em casa, além de um apartamento vazio na Barra da Tijuca e uma geladeira com água mineral importada. 18 horas, ele repetiu em voz alta, e até para ele mesmo soou como uma acusação. Ela assentiu, sem tirar os olhos dele.
Não era desafio. Era apenas a verdade. A empresa mandou a gente limpar 3 andares hoje, porque o pessoal da noite não veio. Comecei às 6 da manhã. Agora são quase 10 da noite. Ele cruzou os braços. E achou que minha cadeira era o lugar apropriado para um cochilo? Ela soltou o ar devagar, como se estivesse decidindo entre falar a verdade ou inventar uma desculpa mais palatável. Escolheu a verdade. Tinha terminado de limpar sua sala. Ia descer para pegar o ônibus, mas minhas pernas não estavam aguentando mais. Só ia sentar um minutinho. Dormi sem querer. Marcelo esperava que ela baixasse a cabeça, que mostrasse algum sinal de arrependimento. Mas ela continuou olhando para ele como se dissesse: é isso, pode fazer o que quiser com essa informação. Ele não sabia o que fazer. Demitir na hora era o protocolo. Ligar para a empresa de limpeza e exigir uma substituição imediata. Deixar claro que esse tipo de comportamento não seria tolerado, mas algo o impedia de pegar o telefone. Talvez fosse o modo como ela ainda estava sentada na cadeira dele, sem pressa de se levantar, como se soubesse que já tinha perdido o emprego de qualquer jeito e não via motivo para fingir humildade. Ou talvez fosse a imagem que se formou na mente dele, contra sua vontade, 18 horas limpando escritórios, enquanto ele passava o dia em reuniões com café expresso e água com gás, decidindo em minutos negócios que renderiam mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Qual seu nome? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Ela hesitou, como se também estivesse surpresa. Maria Flores. Maria Flores, ele repetiu, testando o nome. Simples. Direto, como a mulher à sua frente. Há quanto tempo trabalha na empresa de limpeza? 2 dias. Ele quase riu. 2 dias. E já estava dormindo na cadeira do patrão. Onde você mora? A pergunta era invasiva, ele sabia. Mas algo no jeito dela despertava nele uma necessidade de entender. De saber quem era aquela pessoa que ousava olhar Marcelo Novaes nos olhos sem pestanejar. Maria franziu levemente a testa, como se estivesse avaliando se deveria responder. Campo Grande, zona oeste do Rio. Longe, muito longe. Ele fez as contas mentalmente. Se ela tinha começado às 6 da manhã, devia ter saído de casa às 4:30, talvez 5, dependendo do ônibus. E agora, às 10 da noite, ainda precisava fazer o caminho de volta. Mais de 1 hora, talvez 2, dependendo do trânsito e da sorte com as conduções. Quanto você ganha por dia? Dessa vez, ela hesitou mais. Não sei se isso importa agora. Importa para mim. Ela suspirou. R$ 120 por dia. Mas hoje vão pagar extra porque limpamos 3 andares. R$ 120. Ele tinha gravatas que custavam mais do que isso. A raiva que Marcelo sentiu ao entrar na sala começou a se transformar em algo diferente. Não era pena. Ele odiava pena. Era reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de cansaço. Não o físico, mas o outro. O de saber que não importa o quanto você trabalhe, sempre haverá mais trabalho esperando. Sempre haverá alguém exigindo mais. Sempre haverá a sensação de que você nunca é suficiente. Ele se afastou alguns passos, deu as costas para ela e olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, o Rio de Janeiro se estendia em luzes infinitas. A cidade que nunca dormia, que nunca parava, que engolia pessoas como Maria Flores todos os dias e cuspia de volta no fim do expediente, exaustas e invisíveis. Por que você não pediu para parar? A voz dele saiu mais suave do que pretendia. Para quem? Ele se virou. Ela ainda estava na cadeira, mas agora suas mãos descansavam no colo, os dedos entrelaçados como se segurasse a própria compostura. Para seu supervisor, para alguém responsável. Maria deu um sorriso cansado, sem humor. O responsável disse que se a gente não terminasse os 3 andares hoje, não precisava voltar segunda-feira. Marcelo cerrou os dentes. Conhecia esse tipo de pressão. Já havia exercido versões mais sofisticadas dela ao longo dos anos. A diferença era que ele pressionava homens de terno, que ganhavam salários de 6 dígitos.
não mulheres que limpavam banheiros por R$ 120 por dia. Ele voltou a encará-la, reavaliando cada detalhe. As olheiras profundas, as mãos calejadas, a postura que tentava manter ereta mesmo depois de 18 horas de trabalho braçal. Maria Flores não estava ali por preguiça. Estava ali porque havia chegado ao limite do corpo humano. Levante. O tom dele era neutro, mas ela obedeceu imediatamente, como se aquele fosse o momento da sentença final. Ficou de pé, ao lado da cadeira, as mãos agora ao lado do corpo, esperando. Marcelo se aproximou. Parou a poucos passos dela. Ele era mais alto, o terno impecável contrastando com o uniforme amassado dela. Mas de alguma forma, ela não parecia menor, não parecia intimidada. Você não vai ser demitida. As palavras saíram e ele quase se surpreendeu com a própria decisão. Maria piscou, a primeira demonstração clara de surpresa desde que acordara. Não, não. Ele cruzou os braços novamente, mais para se dar uma estrutura do que para intimidar. Mas quero que me responda uma coisa, com sinceridade. Ela assentiu devagar. Por que você não mentiu? Podia ter inventado qualquer desculpa, dizer que estava verificando algo, que tinha passado mal, que não sabia que era minha cadeira. Mas você disse a verdade. Por quê? Maria levou alguns segundos para responder, como se também estivesse se perguntando a mesma coisa. Quando falou, a voz estava ainda mais rouca. Porque mentir não ia mudar nada. Se o senhor quisesse me demitir, ia me demitir de qualquer jeito. Pelo menos assim eu saio daqui sabendo que não me rebaixei. Marcelo sentiu algo apertar dentro do peito. Algo velho e esquecido, como uma lembrança empoeirada que ele não queria revisitar. Sente. Ela hesitou. Senhor, sente de novo na cadeira. Maria olhou para ele como se estivesse tentando decifrar uma pegadinha, mas obedeceu. Voltou a se sentar. Dessa vez com as costas mais retas, as mãos sobre os joelhos. Marcelo puxou uma das cadeiras de couro que ficavam do outro lado da mesa, a mesma onde executivos e investidores costumavam sentar para negociar milhões, e colocou-a de frente para ela. Sentou-se. Pela primeira vez em anos, Marcelo Novaes sentou-se como igual diante de alguém que o mundo diria ser inferior. E então ele fez a pergunta que mudaria tudo. Por quê? Maria piscou confusa. Por que o quê? Marcelo inclinou-se levemente para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Era uma postura que ele nunca adotava em reuniões. Sempre mantinha distância, sempre ficava recostado, sempre deixava claro quem comandava o espaço. Mas agora, sentado diante daquela mulher de uniforme azul marinho e olhos cansados, ele se pegou querendo entender, realmente entender. Por que você trabalha 18 horas seguidas por R$ 120? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia, mas Maria não se encolheu. Ela apenas olhou para as próprias mãos, no colo, antes de responder. Porque preciso. Todo mundo precisa de dinheiro, ele rebateu. Mas tem limites. Você quase desmaiou na minha cadeira. Isso não é normal. Normal para quem, senhor? A resposta veio rápida, sem agressividade, mas com uma firmeza que o fez calar. Maria levantou os olhos novamente e havia algo naquele olhar que Marcelo reconheceu, mesmo sem querer admitir. Era a mesma expressão que ele via no espelho nas poucas vezes em que parava para se observar de verdade. Cansaço, determinação. E a aceitação silenciosa de que desistir não era uma opção. Tenho 2 filhas, ela continuou, a voz baixa mas constante. Uma de 7, outra de 5. Moro com minha mãe num apartamento alugado em Campo Grande. Ela cuida delas enquanto eu trabalho, mas está com problema na coluna e não pode fazer faxina como antes. Então o dinheiro que entra sou eu quem trago. Marcelo ouviu cada palavra como se fossem socos, não de raiva, mas de algo que ele não sabia nomear. Culpa? Não. Ele não tinha culpa de nada. Desconforto? Talvez. Ele não estava acostumado a ouvir esse tipo de verdade crua, sem filtros, sem pedidos de ajuda disfarçados. Maria não estava pedindo nada, estava apenas respondendo à pergunta dele. O pai delas?
A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar se era apropriada. Ela deu um sorriso pequeno, amargo. Sumiu quando a segunda nasceu. Disse que não estava preparado para ser pai. Eu também não estava preparada para ser mãe sozinha. Mas aqui estou. Marcelo respirou fundo. Ele conhecia homens assim. Homens que fugiam de responsabilidades, que escolhiam o caminho mais fácil. Ele mesmo já tinha feito escolhas parecidas em outras áreas da vida. Quando sua ex-noiva pediu que ele priorizasse o relacionamento ao invés do trabalho, ele escolheu o trabalho. Quando seu melhor amigo da faculdade implorou que ele entrasse em sociedade numa startup arriscada, ele recusou e seguiu sozinho. Marcelo Novaes sempre soube o que queria, e o que queria nunca incluía dependências emocionais. Mas olhando para Maria Flores, ele se perguntou pela primeira vez em anos se ter certeza de tudo não era apenas outra forma de estar sozinho. Você tem namorado? Alguém que ajude? Maria balançou a cabeça. Não tenho tempo para namorar. Trabalho de segunda a sábado, às vezes domingo. Quando chego em casa, só quero abraçar minhas filhas, tomar banho e dormir. Não sobra espaço para mais nada. Marcelo se recostou na cadeira processando. Ele trabalhava 7 dias por semana também, mas por escolha. Porque o trabalho era a única coisa que fazia sentido. A única coisa que ele controlava completamente. Maria trabalhava porque não tinha escolha. E ainda assim, ela não parecia derrotada. Cansada, sim, mas não quebrada. Por que Campo Grande? Ela arqueou uma sobrancelha. É onde consigo pagar aluguel. Não tenho condições de morar mais perto. Ele fez uma pausa. Você gosta do Rio? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela pensou por um momento, como se ninguém nunca tivesse perguntado aquilo antes. Gosto. Nasci aqui. Cresci vendo o Cristo Redentor de longe, sabendo que ele está lá, mas nunca tendo tempo de subir para vê-lo de perto. Mas gosto sim. É minha cidade. Marcelo sentiu um aperto estranho no peito. Ele tinha nascido no Rio também, mas sua relação com a cidade era diferente. Para ele, o Rio era networking, contratos, festas em coberturas, jantares em restaurantes com estrelas Michelin. Ele via o Cristo Redentor todos os dias da janela do escritório, mas nunca parava para realmente olhar, nunca subia até lá, nunca tinha motivo. Você já levou suas filhas para conhecer a cidade? Maria sorriu de leve, e foi a primeira vez que Marcelo viu algo além de cansaço em seu rosto. Já levei na praia uma vez, Copacabana. A mais velha ficou encantada com o mar. A pequena tinha medo das ondas, mas no final entrou na água também. Foi num domingo, há uns 6 meses. Ainda falam disso toda semana. Ele imaginou a cena. 2 meninas brincando na areia, Maria provavelmente sentada à sombra, vigiando, sem dinheiro para comprar água de coco ou sorvete, mas ali mesmo assim, fazendo o possível com o pouco que tinha. Algo dentro dele se mexeu. Uma vontade estranha de perguntar mais, de saber mais sobre aquelas crianças que ele nunca veria, sobre a vida que Maria construía com as próprias mãos, enquanto ele construía impérios de concreto. Como elas se chamam? Maria hesitou, como se estivesse tentando entender por que um homem como Marcelo Novaes se importaria. Mas respondeu mesmo assim. Isabela e Sofia. A Isabela quer ser professora, a Sofia quer ser bailarina. Você acha que elas vão conseguir? A pergunta saiu séria, genuína. Maria o encarou por um longo momento antes de responder. Vou fazer de tudo para que consigam, mesmo que eu tenha que trabalhar 20 horas por dia. Elas não vão crescer achando que sonhar é luxo. Marcelo sentiu o peso daquelas palavras como um soco no estômago. Sonhar é luxo. Quando foi a última vez que ele tinha sonhado com algo além de números, contratos, expansões? Quando foi a última vez que tinha permitido que algo além de metas e prazos ocupasse sua mente? Ele não conseguia lembrar. Você já sonhou com algo para você? Não para suas filhas, para você. Maria baixou os olhos novamente e pela primeira vez ele viu algo que se parecia com vulnerabilidade. Sonhava em ser enfermeira.
Quando era mais nova, sempre gostei de cuidar das pessoas, mas engravidei cedo, larguei a escola e a vida foi levando para outro lado. Por que não volta a estudar? Com que tempo, Senhor? A resposta não foi agressiva, apenas factual. Trabalho 6 dias por semana, cuido das minhas filhas, ajudo minha mãe, não tem espaço para mais nada. E mesmo que tivesse, o dinheiro não dá. EJA é de graça, mas o transporte não é. Marcelo ficou em silêncio. Ele sempre acreditou que as pessoas eram responsáveis pelo próprio destino, que quem queria conseguia, que bastava determinação e disciplina. Mas olhando para Maria, ele percebeu que determinação ela tinha de sobra. Disciplina também. O que faltava era tempo, e dinheiro, e oportunidade. E talvez sorte, coisas que ele sempre teve e nunca precisou questionar. Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida agora, o que seria? Maria pensou por um longo momento. Quando respondeu, a voz estava tão baixa que ele precisou se inclinar para ouvir. Queria que minhas filhas não sentissem vergonha quando as colegas de escola perguntam o que eu faço. Queria que elas pudessem dizer, minha mãe trabalha sem ter que explicar que eu limpo banheiros. Marcelo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era pena, era reconhecimento. Ele conhecia aquela dor, a dor de não ser visto, de ser reduzido a uma função. Quantas vezes ele mesmo tinha feito isso com outras pessoas? Quantas vezes tinha olhado para alguém e visto apenas uma ferramenta, um meio para um fim? Quantas Marias ele tinha ignorado ao longo da vida? Suas filhas deveriam ter orgulho de você. As palavras saíram firmes e ele percebeu que eram verdadeiras. Maria levantou os olhos, surpresa. Por quê? Porque você está fazendo o impossível. Está segurando uma família nas costas, trabalhando até o corpo pedir clemência e ainda assim não desistiu. Isso é mais do que a maioria das pessoas que eu conheço faria. Ela ficou em silêncio, processando. Marcelo viu os olhos dela marejarem. Mas nenhuma lágrima caiu. Maria Flores não era do tipo que chorava facilmente. Ela apenas engoliu seco e assentiu, como se estivesse guardando aquelas palavras para revisar mais tarde, quando estivesse sozinha. Obrigada, Senhor. Ele balançou a cabeça. Não precisa me agradecer e pode parar de me chamar de Senhor. Meu nome é Marcelo. Ela deu um sorriso pequeno, cansado. Tudo bem, Marcelo. Ouvir o próprio nome naquela voz rouca e sincera fez algo estranho com ele. Fazia anos que alguém o chamava apenas pelo nome, sem títulos, sem formalidades. Até mesmo sua família, nos raros encontros, o tratava com uma reverência irritante. Mas Maria disse Marcelo, como se ele fosse apenas um homem, não um império, não uma conta bancária. Apenas um homem, e de alguma forma aquilo era libertador. Você está com fome? A pergunta saiu do nada e ele mesmo se surpreendeu. Maria piscou. Um pouco, mas vou comer quando chegar em casa. Quando vai chegar em casa? 00:30, talvez. Depende do ônibus. Marcelo olhou para o relógio no pulso. Quase 10:30. Se ela saísse agora, chegaria em Campo Grande perto da 00:00. Comeria algo às pressas, dormiria 5 ou 6 horas e acordaria de novo antes do amanhecer para recomeçar. Tem um restaurante aqui perto, japonês, fica aberto até tarde. Maria franziu a testa. Eu não tenho dinheiro para restaurante japonês. Eu tenho. Ela hesitou, desconfiada. Por que faria isso? Porque você trabalhou 18 horas e merece comer algo decente antes de pegar um ônibus lotado para Campo Grande. Não precisa. Eu sei que não precisa, ele a interrompeu, mas eu estou oferecendo. Aceita ou não? Maria o estudou por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar a pegadinha, o motivo oculto. Mas tudo que ela viu foi um homem cansado, sentado numa cadeira cara, olhando para ela como se estivesse vendo alguém de verdade pela primeira vez em anos. Está bem, ela disse por fim, mas só se você me deixar pagar metade. Marcelo quase riu. Quase. Maria, você ganha R$120 por dia. Eu ganho isso em menos de 1 minuto, não vai pagar nada. Ela cruzou os braços, teimosa. Então não vou. Ele suspirou.
mas havia algo parecido com um sorriso tentando escapar. Você é impossível. Dizem que sim. Eles ficaram se encarando por alguns segundos, num impasse silencioso, até que Marcelo balançou a cabeça em rendição. Tudo bem, você paga a sobremesa. Feito. Maria se levantou da cadeira, endireitou o uniforme como pôde e esperou. Marcelo também se levantou, ajustou o paletó e caminhou até a porta. Antes de sair, ele olhou para trás, para a cadeira onde tinha encontrado Maria dormindo. Naquele momento, ele percebeu que algo havia mudado. Não no escritório, nele. O restaurante ficava a 2 quadras do escritório, num daqueles prédios antigos do centro que resistiam à modernização com teimosia. A fachada discreta escondia um interior acolhedor, com luzes baixas e mesas de madeira escura. Marcelo era cliente habitual, mas nunca tinha reparado nos detalhes. Entrava, comia, pagava e saía. Sempre sozinho, sempre rápido. Mas naquela noite, caminhando ao lado de Maria pelas ruas ainda movimentadas do Rio, ele percebeu coisas que normalmente ignorava. O cheiro de pastel vindo de uma barraca na esquina. O som de um violão tocado por um rapaz sentado na calçada. O jeito como Maria olhava para tudo com uma atenção silenciosa, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Quando chegaram ao restaurante, o garçom os recebeu com a reverência automática reservada a Marcelo, mas hesitou ao ver Maria. Não foi grosseiro, apenas surpreso. Marcelo percebeu e sentiu uma irritação inesperada. "Mesa para 2", disse ele, sem dar espaço para perguntas. O garçom os conduziu até uma mesa no fundo, perto da janela que dava para um pequeno jardim interno. Maria se sentou com cuidado, como se tivesse medo de sujar a cadeira com o uniforme. Marcelo notou e algo dentro dele se apertou. "Você pode relaxar, ninguém vai te julgar aqui." Ela deu um sorriso sem graça. "Fácil falar quando você está de terno." Ele olhou para o próprio traje, impecável como sempre, e depois para o uniforme dela, amassado depois de quase 18 horas de trabalho. Tinha razão. Mas antes que pudesse responder, o garçom trouxe os cardápios. Maria abriu o dela, e Marcelo viu seus olhos se arregalarem levemente ao ver os preços. Ela fechou o cardápio com delicadeza e o colocou de volta na mesa. "Não estou com tanta fome assim." Marcelo suspirou. "Maria, eu convidei. Eu pago. Escolhe o que quiser. Já disse que vou pagar a sobremesa. Então, sobra mais dinheiro se você comer bastante agora." Ela o encarou, tentando decidir se ele estava sendo gentil ou condescendente. Depois de um momento, pegou o cardápio novamente e o abriu com cuidado. "Nunca comi comida japonesa", admitiu em voz baixa. "Nem sei o que pedir." Marcelo sentiu algo estranho naquele momento. Não era superioridade, era vontade de compartilhar, de mostrar, de fazer com que ela experimentasse algo bom depois de um dia tão pesado. "Confia em mim?" Ela hesitou, mas assentiu. Marcelo chamou o garçom e pediu uma sequência variada, sem consultar o cardápio. Sushis, sashimis, temakis, harumakis. Pediu também suco de frutas vermelhas para ela e água para ele. Quando o garçom saiu, Maria o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "O quê? Você pediu suco para mim sem perguntar o que eu queria." Marcelo sentiu um leve constrangimento. "Desculpa, foi automático. Quer trocar?" Ela balançou a cabeça. "Não, adoro frutas vermelhas. Só achei curioso você ter acertado." Ele deu um meio sorriso. "Sorte." "Foi?" O jeito como ela perguntou, quase brincalhão, pegou Marcelo desprevenido. Havia leveza naquele momento, algo que ele não sentia há muito tempo. Conversas com mulheres sempre tinham uma agenda. Interesse financeiro, profissional ou romântico. Mas Maria não queria nada dele. Estava ali porque ele insistiu. E isso era refrescante. "Você faz isso sempre?" Maria perguntou de repente. "O quê?" "Convida funcionárias da limpeza para jantar." Marcelo riu baixo, um som áspero que até ele mesmo estranhou. Fazia tempo que não ria de verdade. "Não, você é a primeira."
Por que eu? A pergunta era simples, mas a resposta não era. Marcelo ficou em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Por que Maria? Por que naquela noite? Por que ele não simplesmente a demitiu e seguiu em frente como faria normalmente? Porque você não baixou a cabeça, ele respondeu por fim. Quando te acordei, esperava medo, desculpas. Você me olhou nos olhos e disse a verdade, sabendo que podia te custar o emprego. Faz tempo que ninguém faz isso comigo. Maria processou as palavras devagar. As pessoas têm medo de você? Têm, e eu sempre achei que era bom assim. Medo gera respeito, respeito gera resultado. Sempre funcionou. E agora? Ele hesitou. Agora estou me perguntando se respeito baseado em medo não é só solidão disfarçada. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas reconhecem uma verdade e não precisam preenchê-lo com palavras vazias. A comida chegou e Marcelo observou a reação de Maria ao ver os pratos coloridos e bem montados. Os olhos dela brilharam e ele percebeu que ela estava genuinamente encantada. É bonito demais para comer, ela disse quase em um sussurro. Come, vai esfriar. Ela pegou o hashi com cuidado, tentando imitar os movimentos dele. Não conseguiu na primeira tentativa nem na segunda. Na terceira, o sushi escapou e quase caiu no colo. Maria riu, um som leve e genuíno que fez algo no peito de Marcelo se soltar. Pode usar garfo, não tem problema. Não, quero aprender. E ela tentou de novo com tanta determinação que Marcelo se pegou sorrindo sem perceber. Quando ela finalmente conseguiu levar o sushi até a boca, mastigou devagar, fechando os olhos para sentir o sabor. Que gosto é esse? Salmão com cream cheese. É incrível. Ela experimentou outro pedaço e depois outro, e Marcelo percebeu que ela comia com uma entrega que ele raramente via. Não era apenas fome, era apreciação. Ela saboreava cada pedaço como se fosse único, como se aquele momento precisasse ser guardado na memória. Você gosta de cozinhar? Marcelo perguntou. Maria assentiu enquanto mastigava. Gosto, é uma das poucas coisas que me relaxa. Quando tenho tempo, faço algo especial para as meninas. Bolo de cenoura, escondidinho, strogonoff. Nada muito elaborado, mas elas adoram. Você aprendeu com quem? Com minha mãe. Ela sempre disse que comida feita com carinho cura qualquer tristeza. Marcelo pensou na própria mãe, que ele não via há meses. Ela morava numa casa confortável em Petrópolis, que ele pagou, mas raramente visitava. As conversas entre eles eram curtas, educadas, vazias. Ele não lembrava da última vez que tinha comido algo feito por ela. Não lembrava da última vez que tinham conversado de verdade. Você é próxima da sua mãe? Maria sorriu. Muito. Ela é minha base. Sem ela eu não conseguiria trabalhar. Ela cuida das meninas, faz comida, ajuda com a lição de casa, é meu porto seguro. Ela sabe que você está aqui agora? Maria pegou o celular do bolso, um aparelho antigo com a tela trincada, e mostrou uma mensagem que havia enviado antes de saírem do escritório. Avisei que ia demorar um pouco. Ela respondeu dizendo para eu tomar cuidado. Marcelo olhou para a tela rachada e sentiu um incômodo crescendo dentro dele. Ele trocava de celular todo ano, sempre o modelo mais recente, e nunca pensava duas vezes. Maria provavelmente usava aquele aparelho havia anos e não tinha condições de trocar. Quando foi a última vez que você comprou algo para você? Não para suas filhas, não para sua mãe, para você. Maria pensou por um longo momento. Não lembro. Faz tempo. Não tem nada que você queira? Ela deu um sorriso triste. Querer eu quero muita coisa, mas querer e poder são coisas diferentes. Marcelo sabia disso, teoricamente, mas ele sempre teve o poder de transformar vontade em realidade. Sempre teve recursos, conexões, oportunidades. Maria tinha vontade, tinha determinação, mas faltava o mais básico: dinheiro, e tempo, e escolhas. Se você pudesse ter qualquer coisa agora, sem se preocupar com dinheiro, o que seria? Maria colocou o hashi de lado e olhou pela janela para o pequeno jardim iluminado.
Ficou em silêncio por tanto tempo que Marcelo achou que ela não responderia. Quando falou, a voz estava carregada de uma emoção contida. Queria um dia de folga, um dia inteiro em que eu não precisasse me preocupar com dinheiro, com contas, com horários. Só eu e minhas filhas. Levaria elas para o Pão de Açúcar ou para o Cristo. Comprava pipoca, sorvete, deixava elas brincarem até cansar. E no fim do dia, voltava para casa sem culpa por ter gastado. Marcelo sentiu o peito apertar. Um dia de folga. Era algo tão simples, tão básico, e para ela parecia um sonho distante. Ele tirava folga sempre que queria. Viajava para onde quisesse. Comprava o que bem entendesse. E ainda assim, não lembrava da última vez que tinha se sentido verdadeiramente em paz. Quando foi a última vez que você tirou um dia só para você? Maria deu uma risada sem humor. Nunca. Sempre tem algo para fazer. Sempre tem alguém precisando de mim. Mas tudo bem, é assim que tem que ser. Não tem que ser assim. Tem sim, quando você é mãe solo, não existe tempo para você. Existe tempo para sobreviver e tempo para cuidar de quem depende de você. Marcelo ficou em silêncio. Ele não tinha filhos. Nunca quis. Sempre achou que seria uma distração, um peso. Mas olhando para Maria, vendo a forma como ela falava das filhas com tanto amor e cansaço misturados, ele se perguntou se não estava perdendo algo fundamental. Você se arrepende? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. De ter tido elas? Maria o encarou, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia algo duro naquele olhar. Nunca. Elas são a única coisa na minha vida que faz tudo valer a pena. Canso sim, fico exausta sim, mas me arrepender? Jamais. A convicção na voz dela era inabalável. Marcelo assentiu, respeitando aquilo. Eles continuaram comendo em silêncio, mas era um silêncio confortável. Maria experimentava cada prato com curiosidade genuína, fazendo perguntas sobre os ingredientes, sobre como era feito. Marcelo respondia, surpreso ao perceber que sabia menos do que imaginava. Ele comia ali havia anos, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Quando terminaram, o garçom trouxe a carta de sobremesas. Maria a abriu e escolheu um petit gâteau. Marcelo pediu o mesmo. Você disse que ia pagar a sobremesa, ele lembrou. Ela sorriu. E vou. E quando a conta chegou, Maria abriu a pequena bolsa de tecido que carregava e tirou algumas notas amassadas. Contou com cuidado e separou o valor exato da sobremesa. Marcelo viu que aquilo representava uma parte significativa do que ela tinha, mas não disse nada. Aceitou o dinheiro com respeito, entendendo que aquilo não era sobre o valor, era sobre dignidade. Saíram do restaurante, já passava das 11h30. As ruas estavam mais vazias e o ar da noite estava agradável. Marcelo olhou para Maria, que ajeitava a bolsa no ombro, claramente cansada, mas com uma expressão mais leve do que quando tinham se encontrado horas atrás. Você vai pegar o ônibus agora? Ela assentiu. O ponto é ali na Avenida Rio Branco. Marcelo hesitou. Sabia que deveria se despedir, voltar para o apartamento vazio na Barra, seguir com a vida. Mas algo nele resistia. Posso te dar uma carona? Maria balançou a cabeça. Não precisa. Já fez demais. Maria, são quase meia-noite. Você vai pegar ônibus lotado até Campo Grande. Deixa eu te levar. É longe. Eu sei. Você não precisa fazer isso. Eu sei disso também. Ela o encarou, procurando algum motivo oculto, alguma intenção mascarada. Mas tudo que viu foi um homem cansado, parado na calçada, oferecendo algo simples, ajuda. Por que você está fazendo tudo isso? Marcelo pensou na resposta. Pensou em todas as razões racionais que poderia dar, mas no fim, escolheu a verdade. Porque faz muito tempo que eu não me sinto humano, e hoje, conversando com você, eu me senti. Maria ficou em silêncio por um longo momento, então, devagar, assentiu. Tudo bem, aceito a carona. O carro de Marcelo era exatamente o que Maria esperava. Luxuoso, silencioso, com interior de couro claro e cheiro de carro novo. Ela entrou com cuidado.
como se tivesse medo de deixar qualquer marca. Marcelo notou a hesitação e não disse nada. Apenas ligou o motor e ajustou o GPS para Campo Grande. A cidade à noite tinha outra cara. As luzes dos postes desenhavam sombras longas nas avenidas, e o trânsito, embora ainda presente, fluía com mais calma. Marcelo dirigia em silêncio, concentrado, mas consciente da presença de Maria ao seu lado. Ela olhava pela janela, observando o rio passar como quem assiste a um filme conhecido, mas sempre interessante. Faz tempo que você mora em Campo Grande? Marcelo quebrou o silêncio. Uns 5 anos. Antes morava em Madureira, mas o aluguel ficou caro demais. Campo Grande era o que dava para pagar. Você gosta de lá? Maria pensou antes de responder. Gosto. É longe de tudo, mas tem uma comunidade boa. Os vizinhos se conhecem, se ajudam. Quando preciso sair mais cedo, a dona Célia do apartamento ao lado fica de olho nas meninas, até minha mãe acordar. É esse tipo de coisa que faz a diferença. Marcelo tentou lembrar a última vez que tinha conversado com um vizinho. Morava num condomínio de luxo, na Barra, havia 3 anos e não conhecia ninguém. Entrava e saía pelo estacionamento, cumprimentava o porteiro com um aceno automático e subia direto para o apartamento. Nunca teve motivo para bater na porta de alguém, e ninguém nunca bateu na dele. Você conhece seus vizinhos? Maria perguntou, como se lesse seus pensamentos. Não. Por quê? Ele deu de ombros. Nunca pareceu necessário, ou nunca pareceu seguro. A observação pegou Marcelo desprevenido. Ele olhou rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a estrada. O que quer dizer? Conhecer as pessoas cria vínculos. Vínculos criam responsabilidades. Responsabilidades criam dependências. Você não parece o tipo de pessoa que gosta de depender de alguém. Marcelo ficou em silêncio, processando. Ela estava certa. Ele tinha construído uma vida inteira baseada na independência absoluta. Não pedia ajuda, não oferecia vulnerabilidades, não abria espaço para que ninguém se aproximasse demais. Era mais seguro assim, mais controlável, mais solitário. E você? Ele rebateu. Você gosta de depender dos outros? Não gosto, mas aprendi que sozinha eu não consigo. Então aceito ajuda quando preciso e ajudo quando posso. É uma troca, é viver em comunidade. E se a pessoa te decepcionar? Aí eu lido com a decepção, mas pelo menos tentei. A simplicidade da resposta incomodou Marcelo. Para ele, decepções eram inaceitáveis. Era por isso que mantinha todos à distância, sem expectativas, sem decepções. Mas também sem conexões reais, sem ninguém que realmente o conhecesse. Eles cruzaram o túnel Rebouças, deixando a Zona Sul para trás, e seguiram em direção à Zona Oeste. A paisagem mudou gradualmente. Prédios altos e iluminados deram lugar a construções mais simples, ruas mais estreitas, menos movimento. Maria continuava olhando pela janela, mas Marcelo percebia que ela estava mais alerta agora, como se estivesse voltando ao seu território. Você se sente segura morando lá? Ela virou o rosto para ele. Na maior parte do tempo, sim. Tem áreas que evito, horários que não saio sozinha. Mas é minha casa, conheço as regras. Marcelo pensou na própria segurança. Condomínio fechado, portaria 24 horas, câmeras em cada canto. Ele pagava uma fortuna por isso, e mesmo assim não se sentia seguro. Não do jeito que Maria parecia se sentir, conhecendo os vizinhos, sabendo quem eram as pessoas ao redor. Suas filhas gostam de morar lá? Adoram, têm amiguinhas no prédio, brincam no pátio. Para elas é perfeito. Não sabem que existe outro jeito de viver, e acho que é melhor assim. Por quê? Porque se soubessem, iam querer, e eu não poderia dar. Prefiro que elas sejam felizes com o que têm do que infelizes com o que não podem ter. A lógica era dura, mas fazia sentido. Marcelo pensou em quantas vezes tinha desejado coisas que não precisava, comprado objetos que nunca usou, acumulado bens que não traziam satisfação real. Ele tinha tudo e não era feliz. Maria não tinha quase nada e falava das filhas com uma alegria genuína.
Você é feliz? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Maria demorou para responder. Feliz é uma palavra complicada. Tem dias que sim, tem dias que não. Mas sou grata. E acho que gratidão é mais sustentável do que felicidade. Marcelo mastigou aquelas palavras em silêncio. Gratidão. Quando foi a última vez que ele sentiu isso? Quando foi a última vez que parou para apreciar o que tinha, ao invés de perseguir o que ainda não tinha conquistado? O GPS indicou que estavam a 10 minutos do destino. A conversa foi diminuindo, substituída por um silêncio confortável. Marcelo percebeu que não sentia pressa de chegar. Normalmente, dirigir era apenas um meio de ir de um ponto a outro, mas naquela noite, o trajeto parecia mais importante que o destino. Quando finalmente entraram em Campo Grande, Maria começou a dar indicações. Viraram numa rua residencial, passaram por um pequeno comércio ainda aberto e pararam em frente a um prédio de 4 andares, simples, mas bem cuidado. É aqui, Maria disse, já desfazendo o cinto de segurança. Marcelo olhou para o prédio. Não tinha portaria, não tinha jardim elaborado, não tinha nada do luxo que ele estava acostumado. Mas tinha luz acesa em várias janelas, tinha vasos de plantas nas sacadas, tinha vida. Obrigada pela carona e pelo jantar. Foi diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Ela sorriu. Diferente bom. Marcelo assentiu, mas algo nele resistia a deixá-la ir. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que as pessoas podem mudar? De verdade? Ela inclinou a cabeça estudando-o. Acho que as pessoas podem escolher mudar, mas a mudança de verdade só acontece quando dói mais ficar do jeito que está do que enfrentar o medo de ser diferente. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marcelo sabia que ela não estava falando apenas de forma genérica. Estava falando com ele, para ele. E você? Ele insistiu. Você já mudou? Todo dia. Cada vez que acordo e escolho continuar, estou mudando. Cada vez que olho para as minhas filhas e decido ser melhor, estou mudando. Mudança não é um evento, é uma escolha diária. Marcelo respirou fundo. Ele não tinha certeza do que estava sentindo, mas sabia que algo dentro dele estava diferente. Algo que tinha adormecido anos atrás estava começando a despertar. Posso te ver de novo? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Maria hesitou. Por quê? Porque hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vivo e quero sentir isso de novo. Ela ficou em silêncio, avaliando. Marcelo viu a dúvida nos olhos dela, a cautela. Ela não era ingênua. Sabia que ele era de um mundo completamente diferente, que aquilo não fazia sentido, que não havia futuro possível. Mas havia algo ali. Ele sabia, ela sabia. Não sei se é uma boa ideia. Provavelmente não é, ele concordou. Mas quero mesmo assim. Maria suspirou. Marcelo, você é um homem rico. Eu sou uma empregada. Você vive num mundo que eu só limpo. Isso não tem como dar certo. Talvez não tenha, mas hoje deu certo. Hoje foi real. Isso não conta. Ela olhou para as próprias mãos no colo, os dedos entrelaçados. Conta. Mas tenho medo. De quê? De que você esteja entediado, de que eu seja uma distração temporária, de que quando você voltar para o seu mundo, eu fique aqui com um buraco que não existia antes. A honestidade dela cortou Marcelo como uma lâmina. Ela tinha razão em ter medo. Ele era conhecido por sua frieza, por sua capacidade de descartar o que não servia mais. Quantas pessoas ele já tinha deixado para trás sem olhar para trás? Mas algo nele sabia que Maria era diferente. Ela não era descartável. Ela era real. Não sei o que vai acontecer, ele admitiu. Não sei se isso vai dar certo ou se vai doer, mas sei que quero tentar. E sei que não vou te tratar como descartável. Você não é. Maria levantou os olhos encontrando os dele. Havia lágrimas contidas ali, mas também havia força. Se eu aceitar, tem que ser do meu jeito. Não vou esconder quem eu sou. Não vou fingir ser alguém que não sou. E minhas filhas vêm sempre em primeiro lugar. Entendo. E se em algum momento você perceber que não quer mais isso, me fala. Não desaparece.
Não me deixa esperando. Prometo. Ela respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. E então, devagar, assentiu. Tudo bem, podemos tentar. Marcelo sentiu algo no peito se expandir, uma sensação que ele não reconhecia há anos. Esperança. Obrigado. Não me agradeça ainda. Pode ser que você se arrependa. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. Acho que vou arriscar. Maria abriu a porta do carro, mas antes de sair, olhou para ele mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maria. Ele esperou até que ela entrasse no prédio, até que a luz de um dos apartamentos se acendesse no terceiro andar, até que ele visse a silhueta dela na janela. Só então ele ligou o carro e começou o caminho de volta. A estrada parecia diferente agora. A cidade parecia diferente. Ele parecia diferente. Marcelo Novaes, o homem que nunca precisou de ninguém, que construiu um império sozinho, que tinha orgulho da própria independência, percebeu que pela primeira vez em muito tempo ele não queria estar sozinho. E tudo porque uma mulher de uniforme azul marinho teve a coragem de não baixar a cabeça. Marcelo não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama king size do apartamento vazio, olhando para o teto branco, revivendo cada momento da conversa com Maria. Cada palavra, cada silêncio, cada olhar. Pela primeira vez em anos, sua mente não estava ocupada com planilhas, contratos ou estratégias de expansão. Estava ocupada com uma mulher de uniforme azul marinho que o fez questionar tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo. Quando o sol começou a nascer sobre a Barra da Tijuca, ele já estava de pé, tomando café e olhando o celular. Queria mandar uma mensagem para Maria, mas não tinha o número dela. Não tinha pedido, não tinha pensado nisso. E agora, sentado na cozinha moderna e impessoal do apartamento, ele se sentia perdido. Como encontrá-la? Voltar ao escritório e esperar que ela estivesse trabalhando? Ligar para a empresa de limpeza? Tudo parecia invasivo, desesperado. Mas a verdade era que ele estava desesperado. Desesperado para ouvir aquela voz rouca de novo, para ver aqueles olhos cansados mas firmes, para sentir aquela sensação de ser visto como humano e não como uma conta bancária. Decidiu esperar até segunda-feira. 2 dias. Conseguiria aguentar 2 dias. Passou o sábado tentando se distrair com trabalho, mas cada planilha que abria parecia sem sentido. Passou o domingo no apartamento, recusando convites de sócios para almoços e jantares. Não queria estar perto de pessoas que só o viam como Marcelo Novaes, o empresário. Queria estar perto de alguém que o via apenas como Marcelo. Na segunda-feira de manhã, chegou ao escritório antes das 7. Subiu até o 42º andar e caminhou pelos corredores vazios, procurando. Não sabia se Maria trabalhava todos os dias, se trabalhava naquele andar, se ainda trabalhava para a mesma empresa. Mas precisava tentar. Às 8 da manhã, quando os primeiros funcionários começaram a chegar, ele ainda não a tinha visto. Trancou-se no escritório e tentou se concentrar em reuniões, mas estava distraído, impaciente, inquieto. Às 10 horas, bateram na porta. Seu assistente entrou com uma expressão confusa. Senhor Novaes, tem uma funcionária da limpeza querendo falar com o senhor. O coração de Marcelo disparou. Manda entrar. O assistente hesitou. Ela disse que é pessoal. Manda entrar agora. Quando Maria atravessou a porta, Marcelo sentiu o peito se apertar. Ela estava com o mesmo uniforme, o cabelo preso no mesmo coque, mas havia algo diferente. Ela parecia nervosa. Posso falar com você? A voz dela estava baixa, quase um sussurro. Marcelo levantou-se imediatamente. Claro, fecha a porta. Maria fechou e ficou parada perto da entrada, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Marcelo rodeou a mesa e parou a alguns passos dela, tentando ler sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Minha supervisora me chamou hoje cedo. Disse que recebeu uma reclamação sobre mim na sexta-feira, que eu estava dormindo em lugar inapropriado durante o expediente. Marcelo sentiu a raiva subir. Quem reclamou? Não sei. Ela não quis dizer,
mas disse que vão me transferir para outro prédio, que eu não posso mais trabalhar aqui. Ele cerrou os punhos. Isso é ridículo. Eu estava lá. Eu vi o que aconteceu. Você estava exausta depois de 18 horas de trabalho. Eu sei. Mas não adianta, Marcelo. Eles decidiram. E eu não posso perder esse emprego. Preciso aceitar a transferência. Para onde vão te transferir? Bangu. É mais longe ainda de casa. Vou ter que sair de madrugada para chegar a tempo. Marcelo sentia a frustração crescendo dentro dele. Ele tinha poder, tinha dinheiro, tinha influência. Podia resolver aquilo com uma ligação. Mas olhando para Maria, vendo a dignidade no jeito como ela segurava a própria dor, ele sabia que não podia simplesmente impor uma solução. Ela não aceitaria. O que você quer fazer? Maria pareceu surpresa com a pergunta. O que eu quero fazer? Sim, você, não o que a empresa quer, não o que eu acho que deveria acontecer. O que você quer? Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Quando falou, a voz estava carregada de emoção contida. Quero um trabalho onde eu não precise me matar para ganhar uma miséria. Quero conseguir pagar as contas sem ter que escolher entre comida e remédio. Quero ter tempo para ver minhas filhas crescerem. Quero dormir sem medo de não acordar a tempo. Quero dignidade. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marcelo sentiu cada uma delas como um soco no estômago. Ele sabia que podia dar tudo aquilo a ela. Podia oferecer um emprego melhor, um salário decente, condições dignas. Mas também sabia que ela não aceitaria caridade. Não aceitaria nada que parecesse favor. E se eu tivesse uma proposta? Ela levantou os olhos desconfiada. Que tipo de proposta? Marcelo pensou rápido. Ele tinha uma equipe administrativa no escritório, mas sempre sentiu que faltava alguém para cuidar das coisas que ele não tinha tempo ou paciência para resolver. Organização de arquivos, agendamentos, pequenas tarefas que se acumulavam. Preciso de alguém para me ajudar aqui no escritório. Não é limpeza, é trabalho administrativo. Organizar documentos, arquivar contratos, gerenciar agendas. Nada que você não possa aprender. Maria franziu a testa. Por que eu? Porque você é organizada, responsável e não tem medo de dizer a verdade. São qualidades que valorizo. Marcelo, eu não tenho experiência em escritório. Não estudei para isso. Mal terminei o ensino médio. E daí? Eu ensino o que você precisa saber. O resto você aprende fazendo. Ela balançou a cabeça. Não posso aceitar. Você está fazendo isso por pena. Não estou. Ele deu um passo à frente, a voz firme. Estou fazendo isso porque preciso de alguém em quem confio. E confio em você. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Conheço uma mulher que trabalhou 18 horas seguidas sem reclamar. Conheço alguém que tem coragem de me encarar nos olhos e dizer a verdade. Conheço alguém que escolhe dignidade ao invés de conforto. Isso é mais do que a maioria das pessoas que trabalham comigo consegue oferecer. Maria estava tremendo levemente, e Marcelo percebeu que ela estava lutando contra as próprias emoções. Quanto pagaria? 3.000 por mês para começar, horário comercial, segunda a sexta, com carteira assinada, benefícios, tudo certinho. Ela arregalou os olhos. 3.000? Marcelo, isso é mais do que o dobro do que eu ganho agora. Eu sei, e ainda é pouco para o quanto você trabalha. Maria deu alguns passos para trás, como se precisasse de distância para pensar. Levou a mão à testa, respirando fundo. Marcelo esperou, dando espaço, mesmo que cada segundo parecesse uma eternidade. Não quero que as pessoas pensem que estou aqui por outros motivos. A afirmação pegou Marcelo de surpresa. Que outros motivos? Ela o encarou. Você sabe. Um homem rico oferecendo emprego para uma mulher pobre. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Fácil para você falar. Você é o patrão. Eu sou a empregada. Se alguém espalhar boato, quem sai prejudicada sou eu. Marcelo entendeu. Ela estava certa. O mundo era cruel com mulheres na posição dela. Qualquer conquista seria diminuída. Qualquer progresso seria questionado. Mas ele não podia deixar
que o medo do julgamento dos outros a impedisse de ter uma vida melhor. Então vamos fazer o seguinte: você trabalha aqui por 3 meses. Eu te ensino tudo o que precisa saber. No fim desse período, se você quiser sair, eu te dou uma carta de recomendação que vai abrir portas em qualquer lugar. Se quiser ficar, fica. Mas a decisão é sua. Maria processou a proposta em silêncio. Marcelo via o conflito interno nos olhos dela. Orgulho versus necessidade. Medo versus esperança. E quanto a nós? A pergunta saiu baixa, quase inaudível. Como assim? Você disse que queria me ver de novo, que queria tentar. Como fica isso se eu trabalhar para você? Marcelo não tinha pensado nisso, não tinha considerado as complicações. Mas olhando para Maria, vendo a vulnerabilidade que ela raramente mostrava, ele soube a resposta. Separamos as coisas. No escritório, você é minha funcionária. Eu sou seu chefe. Fora daqui, somos 2 pessoas tentando se conhecer, sem misturar. E se não der certo? E se a gente tentar e não funcionar? Aí a gente termina como adultos e continua trabalhando junto profissionalmente. Ou você sai e eu te ajudo a encontrar algo melhor em outro lugar. Ela deu uma risada sem humor. Você fala como se fosse simples. Não é, mas vale a pena tentar. Maria fechou os olhos e Marcelo viu uma lágrima escapar e descer pelo rosto dela. Ela a enxugou rapidamente, endireitando os ombros. Quando abriu os olhos novamente, havia determinação ali. Tudo bem, aceito, mas com condições. Quais? Primeira, você me trata como qualquer outro funcionário, sem privilégios, sem facilidades. Eu quero merecer meu salário. Combinado. Segunda, se em algum momento você achar que não estou dando conta, você me fala. Direto, sem rodeios. Pode deixar. Terceira, minhas filhas continuam sendo prioridade. Se tiver alguma emergência com elas, eu preciso poder sair, sem problema. E quarta, ninguém no escritório pode saber que a gente está tentando, pelo menos não até a gente ter certeza do que é isso. Marcelo assentiu. Fazia sentido. Proteger a reputação dela era essencial. Concordo com tudo. Maria respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dar o próximo passo. Quando começo? Hoje, se quiser. Ela olhou para o próprio uniforme. Assim, hoje você só aprende. Amanhã já vem com roupa normal, nada muito formal, só confortável. Maria assentiu devagar, ainda processando a mudança que estava acontecendo em sua vida. Marcelo viu o peso saindo dos ombros dela, substituído por algo parecido com esperança. Obrigada, ele balançou a cabeça. Não me agradeça. Você vai trabalhar duro e ganhar cada centavo que eu pagar. Não é favor, é oportunidade. Mesmo assim, obrigada. Marcelo deu um passo à frente e, sem pensar muito, estendeu a mão. Maria a apertou e o toque foi elétrico. Simples, mas profundo. Quando se soltaram, ficaram parados ali, no meio do escritório. 2 mundos que não deveriam se cruzar, mas que estavam, contra todas as probabilidades, encontrando um caminho comum. Vou avisar minha supervisora que não vou mais trabalhar para a empresa de limpeza, Maria disse. Você quer que eu ligue para eles? Não, eu resolvo do meu jeito. Marcelo sorriu. Claro que ela resolveria do jeito dela. Maria Flores não precisava de ninguém para lutar suas batalhas. Ela só precisava de uma chance. E ele estava dando essa chance. Não por pena, não por culpa, mas porque pela primeira vez em muito tempo ele queria fazer algo que não tinha nada a ver com lucro ou poder. Queria fazer algo certo. Os 3 meses que Marcelo havia proposto se transformaram em 6. Maria aprendeu rápido, mais rápido do que ele esperava. Organizou o escritório de uma forma que nenhum assistente anterior havia conseguido. Criou sistemas simples, mas eficientes, antecipava necessidades, resolvia problemas antes mesmo que ele percebesse que existiam. Mas o mais impressionante não era a competência dela. Era o jeito como ela mudou o ambiente inteiro. Funcionários que antes mal falavam entre si começaram a conversar mais. O clima pesado do escritório deu lugar a algo mais leve, mais humano.
E tudo porque Maria tratava todo mundo com a mesma dignidade que exigia para si mesma. Marcelo observava tudo de longe, orgulhoso, mas também transformado. Ele começou a sair mais cedo do trabalho. Começou a perguntar aos funcionários como estavam, de verdade, não apenas como formalidade. Começou a entender que lucro sem humanidade era apenas números vazios. E fora do escritório, ele e Maria se encontravam, sempre em lugares simples. Uma pizzaria em Botafogo, uma caminhada no aterro do Flamengo, um cineminha de bairro. Marcelo descobriu que não precisava de restaurantes caros para se sentir bem, precisava apenas dela. Maria o apresentou às filhas numa tarde de sábado. Isabela e Sofia eram exatamente como ele imaginou, curiosas, falantes, cheias de vida. Ficaram desconfiadas no início, mas quando Marcelo se sentou no chão com elas e começou a montar um quebra-cabeça, as barreiras caíram. A mãe de Maria, Dona Céu, observava tudo de longe com um sorriso discreto. Depois, quando as meninas foram brincar no quarto, ela puxou Marcelo para o lado. "Você gosta da minha filha de verdade?" A pergunta foi direta, sem rodeios. Marcelo não hesitou. "Gosto, muito. E o que pretende fazer com isso?" "Tudo que ela me deixar." Dona Céu estudou o rosto dele por um longo momento antes de assentir. "Ela já sofreu demais. Se você está aqui só de passagem, é melhor ir embora agora." "Não estou de passagem. Estou aqui para ficar." E ele estava. Pela primeira vez na vida, Marcelo tinha certeza absoluta de algo que não envolvia contratos ou dinheiro. Agora, 6 meses depois daquele encontro inicial, ele estava parado no escritório vazio numa sexta-feira à noite. Maria tinha saído mais cedo para buscar as meninas na escola. Os outros funcionários já tinham ido embora. Era exatamente como naquela primeira noite, quando tudo começou. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Mesmo fisicamente sozinho, ele carregava Maria com ele. Nos pensamentos, no coração, em cada decisão que tomava. Marcelo olhou para a cadeira de couro italiano onde tinha encontrado Maria dormindo. Sorriu ao lembrar da raiva que sentiu naquele momento, da forma como ela o encarou sem medo, da conversa que mudou tudo. Pegou o celular e digitou uma mensagem. "Pode voltar aqui no escritório? Preciso te mostrar uma coisa." A resposta veio 3 minutos depois. "Já deixei as meninas com minha mãe, chegando em 20 minutos." Marcelo usou esses 20 minutos para preparar tudo. Quando Maria entrou no escritório, encontrou as luzes apagadas, apenas velas iluminando o espaço. Ele estava parado perto da janela, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. "Marcelo, o que é isso?" Ela parecia confusa, mas não assustada. Ele se virou e Maria viu algo no rosto dele que a fez parar no meio do caminho. Vulnerabilidade. "Lembra da primeira vez que a gente conversou de verdade? Nessa sala?" Ela assentiu devagar. "Lembro. Você me perguntou por quê. E você respondeu. Respondeu tudo o que eu perguntei, mesmo sabendo que podia te custar o emprego. Você foi sincera, corajosa, real. Para onde você quer chegar?" Marcelo respirou fundo. E isso era mais difícil do que qualquer negociação que já havia feito. "Você me perguntou uma vez se as pessoas podem mudar de verdade. Você disse que a mudança de verdade só acontece quando dói mais ficar do jeito que está do que enfrentar o medo de ser diferente." Disse. "Eu mudei, Maria. Você me mudou. E não quero voltar a ser quem eu era antes de te conhecer." Ela deu alguns passos em direção a ele, os olhos brilhando na luz das velas. "Marcelo, deixa eu terminar." Ele engoliu seco. "Passei a vida inteira construindo muros, achando que independência era força, que solidão era segurança, que não precisar de ninguém me fazia poderoso. Mas você me mostrou que eu estava errado. Você me mostrou que ter alguém não te enfraquece, te completa." Maria levou a mão à boca, os olhos começando a marejar. "Você me fez querer ser melhor, não mais rico, não mais poderoso. Melhor, mais humano, mais presente, mais real." Ele deu um passo à frente. "Você me deu algo que eu nem sabia que estava faltando."
Me deu um motivo para sair mais cedo do trabalho. Me deu risadas de verdade. Me deu conversas que importam. Me deu a sensação de que eu não estou sozinho no mundo. As lágrimas de Maria começaram a cair, mas ela não as enxugou. Apenas ficou ali, ouvindo. E suas filhas? Maria, elas me ensinaram que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre aparecer, é sobre estar presente. E eu quero estar presente. Para você, para elas, para tudo que a gente pode construir juntos. Marcelo se aproximou mais, até estar a poucos centímetros dela. Então eu estou aqui, na mesma sala onde tudo começou, te fazendo a mesma pergunta que você me fez uma vez, com sinceridade. Ele segurou as mãos dela e sentiu que estavam tremendo. Ou talvez fossem as dele, talvez fossem de ambos. Você aceita tentar, de verdade, não por 3 meses, não por 6, para sempre. Você aceita construir uma vida comigo? Você, eu, Isabela, Sofia, Dona Cel, uma família de verdade. Maria soluçou, as lágrimas caindo livremente agora. Marcelo, você tem certeza? Isso não é só emoção do momento? Tenho certeza absoluta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E eu prometo todos os dias te fazer sentir o quanto você é importante, o quanto você merece ser amada, o quanto você é incrível. Ela fechou os olhos, tentando controlar a emoção, mas era impossível. Quando abriu novamente, havia um sorriso misturado com as lágrimas. Sim, a palavra saiu num sussurro, mas Marcelo ouviu como se fosse um grito. Sim, sim, aceito, aceito tentar, aceito construir, aceito você. Marcelo puxou Maria para um abraço apertado, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. Ela enterrou o rosto no peito dele e ele sentiu as lágrimas molhando sua camisa. Não importava. Nada importava além daquele momento. Eu te amo. Ele sussurrou no cabelo dela. Eu te amo também. Ela respondeu, a voz abafada, mas clara. Ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando, sentindo a realidade daquilo se solidificar. Quando finalmente se separaram, Marcelo segurou o rosto de Maria entre as mãos, limpando as lágrimas com os polegares. Tem uma coisa que eu quero fazer. O quê? Ele a guiou até a cadeira onde tudo tinha começado. Senta aqui. Maria franziu a testa confusa, mas obedeceu. Sentou-se na mesma cadeira onde tinha adormecido 6 meses atrás, exausta e sem esperanças. Marcelo se ajoelhou ao lado dela, segurando a mão dela. Naquela noite, você estava dormindo aqui porque tinha trabalhado até o limite. Estava cansada, quebrada, sem forças. E mesmo assim, quando acordou, você não se curvou. Não pediu desculpas por existir. Você olhou para mim e me mostrou o que é dignidade. Maria ouvia em silêncio, as lágrimas voltando a cair. Hoje, eu quero que você sente nessa mesma cadeira, mas não como empregada, não como funcionária, como a mulher que mudou minha vida. Como a pessoa que me ensinou que riqueza não é o que você tem no banco, é o que você tem no coração. Ele apertou a mão dela com força. A partir de agora, tudo que é meu é nosso. Essa empresa, esse escritório, essa vida. A gente constrói juntos, como iguais, como parceiros, como família. Maria não conseguia parar de chorar. Marcelo, eu não preciso de nada disso. Só preciso de você. Eu sei. Por isso mesmo estou oferecendo. Porque você não pede. Porque você não espera. Porque você merece. Ele levantou a mão livre e acariciou o rosto dela. Eu prometo que vou honrar você todos os dias. Vou respeitar sua força. Vou valorizar sua voz. Vou apoiar seus sonhos. E vou amar suas filhas como se fossem minhas. Elas já amam você. E eu amo elas. E amo você. Mais do que achei que era capaz de amar alguém. Maria puxou Marcelo para cima e o beijou. Foi um beijo molhado de lágrimas, mas cheio de promessas. Cheio de futuro. Cheio de esperança. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Então, a gente faz isso, a gente tenta de verdade, a gente faz mais que tentar, a gente consegue. Marcelo sorriu, e era um sorriso verdadeiro, livre, feliz.
Porque eu aprendi uma coisa com você, Maria Flores. Aprendi que as melhores coisas da vida não vêm de planos. Vêm de coragem. A coragem de abrir mão do controle. A coragem de confiar. A coragem de amar. Maria passou a mão pelo cabelo dele, os olhos brilhando. E você tem essa coragem? Tenho, porque você me deu. Eles se levantaram juntos de mãos dadas e caminharam até a janela. Lá embaixo, o Rio de Janeiro brilhava com milhões de luzes. A mesma cidade que testemunhou o cansaço de Maria, agora testemunhava a felicidade dela. A mesma cidade que viu a solidão de Marcelo, agora via a plenitude dele. Vamos para casa? Maria perguntou. Vamos. E pela primeira vez, quando Marcelo disse casa, ele não pensou no apartamento vazio na Barra. Pensou em Maria. Pensou em Isabela e Sofia esperando para contar como foi o dia na escola. Pensou em Dona Céu preparando café. Pensou em risos, conversas, abraços. Pensou em vida. Enquanto saíam do escritório, Marcelo olhou para trás uma última vez. A cadeira de couro italiano ainda estava ali, iluminada pelas velas. O lugar onde tudo começou. O lugar onde um homem rígido encontrou uma mulher digna. O lugar onde orgulho encontrou dignidade. O lugar onde dois mundos impossíveis se cruzaram e criaram algo lindo. E então ele apagou as luzes, fechou a porta e seguiu em frente. Não sozinho, nunca mais sozinho. Com Maria ao seu lado, ele finalmente entendeu o que significava ser rico de verdade. Não era sobre dinheiro, não era sobre poder, era sobre ter alguém para dividir o pôr do sol, alguém para segurar a mão, alguém para chamar de lar. E enquanto caminhavam juntos pelas ruas do Rio, Marcelo Novaes sorriu. Porque pela primeira vez em muitos anos, ele não estava apenas vivendo, estava feliz.